Fala aí galera, a gente está de volta com o nosso canal Showball aí, seja bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje mais uma edição do Mercado da Bola aí, como que os clubes brasileiros estão aí tentando se reforçar para o início do Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro também contratando um velho conhecido, um ídolo da equipe, voltando aí ao clube para fazer uma partida de despedida. Também vamos falar do interesse muito forte do Internacional na contratação do meio-campista Oscar. Ele pode retornar ao futebol brasileiro no meio do ano. E também o Vasco insistindo mais uma vez na possibilidade de contratar o volante Gustavo Cuejar. Tudo isso e muito mais agora para vocês aqui no canal. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Agora a nossa meta é chegar a 15 mil inscritos. Compartilha com a sua galera, com seus amigos aí. Se você está gostando aqui do nosso conteúdo, está gostando do nosso canal aí, ajuda para fortalecer esse nosso projeto. Bom, sem mais enrolações, vamos aí para as notícias, cara. O nosso mercado brasileiro segue bem agitado, os clubes tentando se reforçar e o Cruzeiro fechou oficialmente a contratação de um velho conhecido. Marcelo Moreno é novo reforço do Cruzeiro, a gente até falou dele no nosso último vídeo aqui que a gente trouxe de jogadores que estavam até então desempregados. O Marcelo Moreno estava na lista que a gente fez. Desde o início dessa temporada, o Marcelo Moreno estava sem time após a sua saída do Independiente Del Valle e o Cruzeiro resolveu fazer aí uma proposta para o jogador, para ele ter um jogo de despedida. O jogador vai se preparar por algum tempo aí, por algumas semanas ou até mesmo meses, para fazer um jogo de despedida. Possivelmente esse jogo será no Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Marcelo Moreno jogue somente esse jogo, né? Eu vi muitos torcedores do Cruzeiro aí querendo que ele ficasse até o final da temporada, acho pouco provável, exceto se ele for muito bem, fazer talvez um contrato de risco com o Cruzeiro e o técnico do Cruzeiro lá, Camon, dá o ok lá para o Marcelo Moreno permanecer até o final da temporada, né? Com certeza a grande maioria dos torcedores cruzeirenses vê aí com bons olhos esse retorno do Marcelo Moreno ao Cruzeiro, né? O jogador de 36 anos, como eu disse, estava no Independiente Del Valle, tem várias passagens aqui pelo futebol brasileiro, além do Cruzeiro, jogou no Grêmio, no Flamengo, no exterior teve passagens pelo Shakhtar Donetsk, Werder Bremen, Wigan, lá na Inglaterra, e também em futebol chinês. Seus dois últimos clubes foram o Cerro Porteño e também o Independiente Del Valle. Bom, nos últimos dias teve uma forte possibilidade de troca entre o Corinthians e o Botafogo, entre o atacante Gustavo Mosquito, que está atualmente no Corinthians, e o volante Danilo Barbosa, que está atualmente no Botafogo. A negociação segue em andamento. Ainda não foi concretizado ainda a troca desses dois jogadores. De acordo com o jornalista André Hernan, as equipes ainda estão estudando essa possibilidade de troca. Vale ressaltar que o Botafogo tem hoje um jogo muito importante pela Libertadores da América e o Danilo Barbosa será titular nessa partida, né? Ele é titular do time do Botafogo. Com certeza, não sei se seria um bom negócio para o Botafogo trocar esses jogadores, né? Com certeza, é um jogador nível titular para trocar por um jogador que está na reserva do Corinthians atualmente. Deixem nos comentários se você faria essa troca. Bom, recentemente convocado para a seleção brasileira, o goleiro Bento está muito perto de ser novo reforço aí da Inter de Milão na próxima temporada europeia. De acordo com o portal Calcio Mercato, lá da Itália, o goleiro é visto com bons olhos pela Inter de Milão e muito possivelmente deverá fazer uma proposta oficial e tentar a sua contratação. O goleiro que possivelmente deverá ser o titular aí na seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Há também a possibilidade do Léo Jardim, goleiro do Vasco, e também o Rafael serem um dos titulares. Até agora não sabemos quem será o goleiro titular da seleção, mas de acordo com várias informações de jornalistas, o goleiro Bento é o que larga na frente dos demais. Deixe nos comentários se você acha uma boa para o Bento e jogar na Inter de Milão. Com certeza seria um baita destino aí para o goleiro que está atualmente no Atlético. O meio-campista Thiago Almada, alvo do Botafogo, revelou que não deseja retornar ao futebol sul-americano agora. Seu principal desejo é ir para a Europa após sair da MLS. Ele está atualmente no Atlanta United e o Botafogo estaria disposto a pagar um pouco mais de 20 milhões de euros para contratar esse jogador. Mas até agora as informações, de acordo com o Globoesporte.com, é de que a ideia do jogador não é voltar ao futebol sul-americano e sim ir para o futebol europeu. Esse aqui com certeza seria uma baita contratação para qualquer clube aqui no Brasil. Um jogador extremamente qualificado, já foi campeão do mundo com a seleção da Argentina, é o principal jogador do Atlanta United lá na MLS. Apesar de ser uma liga que não é tão forte assim, mas o Almada se destaca muito nessa liga, continua sendo um jogador imprescindível na seleção argentina, mesmo atuando na MLS.
é um jogador que com certeza se daria muito bem aqui no futebol brasileiro e seria um baita reforço para o Botafogo, né? Mas a prioridade do atleta, de acordo com as informações, é jogar no futebol europeu. Bom, já que a gente mencionou aí o Botafogo, o Vasco está muito interessado ainda na contratação do volante Marlon Freitas. O Botafogo não estaria disposto a negociar o jogador nesse momento. O Vasco tenta o empréstimo do jogador com opção de compra, até mesmo obrigação de compra no final do seu contrato. O empréstimo seria até o final dessa temporada, porém o Botafogo disse não. O Botafogo não quer emprestar o jogador e só aceita vender o atleta por 27 milhões de reais. O Vasco, que não tem essa grana no momento em caixa, não deverá fazer esse investimento. Precisaria ir de uma nova liberação de verba da CSA7 Partners, empresa dona do Vasco, para fazer esse movimento e contratar esse jogador. Com certeza eu acho que esse negócio está totalmente descartado, porque sinceramente, na minha opinião, eu acho pouco provável que algum clube aqui no Brasil vai pagar 27 milhões no Marlon Freitas, um jogador que não é titular do Botafogo, apesar de ter feito alguns bons jogos aí na temporada passada, mas é um jogador extremamente contestado pelo torcedor botafoguense. Apesar do dono do Botafogo, John Textor, não querer negociar o atleta, entender que ele é um jogador importante para a equipe, mas o Vasco segue ainda interessado no jogador e não sabemos se o Vasco está disposto a fazer essa loucura e pagar 27 milhões nesse atleta. Bom, e caso o Vasco não feche com o Marlon Freitas, o clube já estaria disposto a fazer uma nova proposta pelo volante Gustavo Cuejá, que está lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita. No caso, o jogador chegaria ao Vasco no meio do ano, quando irá se abrir a janela internacional novamente aqui no nosso país, né? O Vasco quase fechou a contratação do Gustavo Cuejá no início dessa temporada, estava tudo certo entre o Vasco e o jogador. A CSA7 Partners, empresa dona da SAF do Vasco, já tinha liberado aí a verba para o Vasco contratar o jogador em definitivo, porém o Al-Shabaab não quis liberar o atleta, não aceitou nenhuma proposta do Vasco e o atleta continuou jogando no futebol árabe. Pode ser que agora, no meio do ano, o Vasco volte à tona aí e tente fazer uma proposta oficial para comprar o jogador. Com certeza seria um bom reforço para o Vasco. Essas informações aí foram trazidas pelo jornalista Lucas Pedrosa. Bom, e agora para fechar nosso vídeo, vamos dar um girão lá no Internacional. O Internacional que afastou essa semana aí 2 jogadores que estavam aí sendo bem especulados no mercado. O volante Gabriel e também o meio-campista Carlos Depena, eles não fazem parte mais dos planos do Internacional e estão à disposição do mercado, né? Se chegar a proposta, o Internacional não irá se opor, irá negociar os atletas. O Carlos Depena esteve a um passo aí de fechar com o Corinthians. Ainda não sabemos se o Corinthians demonstra o interesse na contratação desse jogador, um jogador que até então era titular há muito tempo, aí foi muito tempo titular do Internacional, mas perdeu muito espaço desde a chegada do técnico Eduardo Cudê e agora está como peça negociável do Internacional. O volante Gabriel é um volante que você entende que pode sim ser negociado devido às grandes lesões que ele teve na sua carreira, principalmente desde que chegou ao Internacional. No Corinthians ele viveu o auge sim da sua carreira, foi para o Inter, mas no Inter não teve tanta sequência, teve muitas lesões. Está sendo bastante especulado em alguns clubes, inclusive o próprio Vasco, entre outros times aí, especularam aí a possibilidade de contratar o volante Gabriel. Só que quando você olha o histórico de lesões do jogador, os clubes acabam desistindo, porque com certeza é um jogador um pouco mais caro e também tem esse histórico de lesões, né? O jogador teve que fazer uma cirurgia no joelho lá no Catar, meu amigo, para você ter ideia do grau de lesão que foi a lesão que ele teve no Internacional. Com certeza são jogadores que chegariam aí para agregar muitos elencos na Série A do Campeonato Brasileiro, principalmente o Carlos Depena, na minha opinião. Mas nem tudo são saídas no Internacional, né? O Internacional deseja fazer uma grande contratação no meio dessa temporada e o técnico Eduardo Cudê revelou que o único interesse do Internacional na janela do meio do ano é contratar o Oscar, que está atualmente no Xangai, lá na China. O jogador é um grande desejo da diretoria do Internacional para tentar repatriar o jogador que teve uma passagem pelo clube antes de se transferir para o Chelsea da Inglaterra. Já há vários anos lá no futebol chinês, o Oscar esteve a um passo de ser jogador do Flamengo, porém a negociação melou totalmente e ele continuou na China. Foi especulado o retorno dele no futebol brasileiro em vários times, mas ele continuou no futebol chinês e agora o Internacional volta todas as suas atenções no meio do ano para contratar o Oscar, para ele ser o cara do Inter nessa temporada aí no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. E você aí, o que você acha do retorno do Oscar ao futebol brasileiro? Um jogador que ficou esquecidão lá na China. Se tivesse talvez continuado no futebol europeu, teria seguido na seleção brasileira. Talvez hoje já teria voltado ao futebol brasileiro, um pouco mais já consolidado, com vários títulos na Europa. Porém, ele preferiu a grana, né? Tá certo, não tá errado, com certeza ele pensou na sua família e no seu futuro. Mas eu acho que já tá na hora dele voltar ao futebol brasileiro.
E mesmo com todos esses anos lá de China, o jogador ainda tem apenas 31 anos, né? Um jogador que pode render muito ainda no Campeonato Brasileiro, e se vier para o Internacional, será uma baita contratação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Valeu, os guerreiros que ficaram aí. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito e ativa aí o sininho, hein? Tamo junto. É nóis.